Come set your rule and reign in our hearts again. Increase in us, we pray. Unveil why we're made. Come set our hearts ablaze with hope, like wildfire in our very souls. Holy Spirit, come invade us now. We are your church. We need your power in us. We seek your kingdom first. We hunger and we thirst. Refuse to waste our lives, for you're our joy and prize. To see the captive hearts released, the hurt, the sick, the poor at peace. We lay down our lives for heaven's cause. We are your church. We pray, revive this earth. Build your kingdom here. Let the darkness fear. Show your mighty hand. Heal our streets and land. Set your church on fire. Win this nation back. Change the atmosphere. Build your kingdom here. We pray. Apóstolo Sandro, a gente está vivendo um tempo de um crescimento muito grande das igrejas evangélicas no Brasil. Como o senhor analisa essa nova geração de cristãos? Eu tenho visto que é um tempo de uma semeadura nova, que nós semeamos isso, né? Trabalhamos em prol disso, da igreja, para que a igreja cresça. E essa nova geração é uma geração que eu entendo que vem para marcar, para fazer o que a gente começou a fazer e agora eles terminam. Eu entendo que cada vez mais a gente está vendo gente nova avançando naquilo que Deus quer, indo à frente daquilo que Deus quer, que nós chegamos no limite e hoje nós somos o trampolim para essa geração, né? Então está avançando cada vez mais. Eu vejo, há uns anos atrás a gente viu jovens vivendo isso, hoje a gente começa a ver adolescentes vivendo um tempo. E mais ainda, a gente começa a ver crianças intercedendo, crianças tendo experiências, né? Uma geração, porque Deus tem pressa no que está fazendo, e a igreja, ela precisa ter esse entendimento, né? Os pais precisam entender isso e começar a investir isso sobre a igreja. Então você tem visto a igreja crescer com uma visão realmente mais de semear e colher, e tem dado assim frutos maravilhosos, né? Frutos tremendos desse crescimento sadio. Eu creio que numa igreja que cresce de uma maneira sadia, de uma maneira que vá dar frutos, como eu disse, e não um inchaço de igreja, né? Hoje o que a gente mais vê é um inchaço de igreja e pessoas que entram e saem descompromissadas, mas aqueles que têm sido compromissados e têm feito isso, têm gerado um novo tempo, e a igreja tem vivido um novo tempo, e eu creio nesse novo tempo sobre o Brasil, eu creio nesse novo tempo sobre o mundo mesmo, nessa nova geração, eu creio nisso. Esse ano tem eleições e a igreja é parte da sociedade também. Como o senhor vê o posicionamento dos líderes com relação à política e o posicionamento da própria igreja? Eu entendo que Deus tem pessoas certas para os lugares certos, né? Cada um tendo o seu chamado e sua posição no lugar certo. Deus tem procurado mesmo homens, mulheres que estejam engajados nessa política. Eu não entendo política sendo algo do diabo, mas eu entendo política sendo usada pelo diabo por falta de posicionamento da igreja. Eu creio de homens como Daniel, creio com homens como José, que estiveram envolvidos no governo e conseguiram
se colocar e ter uma palavra dentro do governo sério, se colocando nisso, né? Por muitos anos a igreja sempre olhou a política com aversão, longe da política, e essa falta de envolvimento fez com que o diabo cada vez mais tomasse frente disso. Mas Deus tem homens e mulheres sérios, a gente não pode perder a fé nisso, né? Nem todo mundo é corrupto, nem todo mundo não presta, há pessoas lá e há homens de Deus que Deus tem um chamado específico para eles para a política, e a igreja precisa aprender isso. Precisa aprender a votar com sabedoria, com graça. Eu vejo que hoje há muitas articulações por benefícios mesmo. Infelizmente, há muitos líderes que a palavra certa pode ser até feio, mas a palavra certa se vendem em troca de telhado, de igreja, por falta de ajudas de políticos. E não é esse o caminho, né? O caminho não é buscar no Egito recursos. Nós temos um Deus capaz de dar recursos. O que Deus quer da gente é um posicionamento para fazer mudança na política. Homens e mulheres. Então, eu entendo que líderes devem orientar as pessoas que têm contato, não só o seu rebanho que Deus tem dado, mas também as pessoas, o contato e falando com as pessoas, orientando com sabedoria aquilo que deve ser o caminho da política realmente. E não falando, não, é do diabo e fecha a porta. E quando você fala que a política é do diabo, ele vai tomar para si mesmo, você está afirmando aquilo. Agora você fala, não, a política é algo que Deus, é um instrumento de Deus para a nação. A Bíblia diz, claro, que quando o justo governa, o povo é abençoado. Então é hora da gente voltar os olhos para isso e começar a achar, no meio dessa geração que a gente acabou de falar, homens e mulheres chamadas para a política. Eu entendo como há um chamado para missionários, por exemplo, que Deus chama homens e mulheres para serem missionários, homens e mulheres para serem pastores, para serem apóstolos, profetas. Também creio que Deus chama homens e mulheres para serem políticos e terem esse chamado genuíno, que não vão se vender, que não vão se perder, mas que vão caminhar. Então nós precisamos semear isso no meio desses jovens para que eles tenham esse interesse genuíno nisso e que possa os líderes identificar e a gente ter uma nação abençoada, porque Deus tem um chamado abençoado para isso. Nós terminamos agora a nossa Copa no Brasil e foi um momento muito impactante para todo o povo, que começou com a ativação daquela paixão pelo futebol e acabou com uma grande decepção. Como o Senhor, como um apóstolo, como um homem de Deus, o Senhor vê todo esse cenário, tudo isso que aconteceu e o impacto disso para o povo brasileiro? Eu entendo que, como futebol é um esporte, né? Eu não digo que é uma paixão nacional, porque eu acho que tem tantas outras paixões, né? Tem basquete, tem vôlei. Eu entendo que o esporte gera isso nas pessoas e o futebol é um forte nisso, né? Então o brasileiro se empolgou, se envolveu, né? Quis que isso acontecesse, mas eu entendo que há um tempo determinado para todas as coisas. Eu particularmente não via com bons olhos toda essa idolatria que começou a acontecer em cima da seleção, ou que acontece em cima disso, e mesmo no mundo, ou mesmo dentro da igreja, vendo essa idolatria, formando isso, né? E que começa a se perder o foco do que realmente é. E o esporte é algo bom, é algo saudável, é um lazer, mas há a bênção também do outro lado de você entender e colocar limite. Eu creio no seguinte, que tudo que sai fora do limite, sai fora do equilíbrio, é errado. Tanto a falta quanto o excesso. Então, tudo que é feito no equilíbrio, isso produz bênção, isso produz sadio, edificante também. Então, essa Copa se perde um pouco desse desequilíbrio, né? E a igreja se perdeu nisso também, desse desequilíbrio, e Deus interveio. E Deus pôs a mão. Eu não creio que seja algo que foi à toa ou que se aconteceu por um acidente. Eu creio realmente que Deus pôs a sua mão e agiu, e que muitas vezes a gente hoje não consegue entender. Mas lá na frente talvez a gente entenda tudo o que estava acontecendo, porque é todo um contexto, né? Não é somente o futebol ou a Copa, mas é todo um cenário montado em que não seria tão conveniente, tão bom para a nação hoje que estivesse
ganho agora, né? Também não queria que se perdesse de tanto, mas entendo que foi o melhor que poderia ter acontecido, infelizmente. Não que eu não seja brasileiro ou que não torça pelo Brasil, mas eu entendo que hoje não seria o melhor. Hoje não seria tão edificante como poderia ser num outro tempo. Entende? Muito obrigada, apóstolo.